ocupado devido ao tempo, mas eu estava buscando algo da parte de Deus e Deus começou a ministrar muito forte no meu coração sobre trono e território. Trono e território. Todo trono precisa ser ocupado por alguém para que esse trono seja governado. E todo território também precisa de alguém para governar. E o interessante é que Deus trouxe à minha memória, ao meu entendimento, um texto muito interessante. Lá em 2 Reis, quando a Bíblia diz que Eliseu, é que eu estou com o livro de Samuel ainda aqui na minha cabeça. Eliseu e o seu moço Geazi estão na tenda, na sua casa, na montanha, e a Bíblia diz então que o rei da Síria, descobrindo o lugar onde Eliseu habitava, morava, onde ele estava ali pernoitando, a Bíblia diz então que os inimigos cercaram aquele lugar. Só que houve um acontecimento antes de Eliseu ser perseguido por aquele rei. E dá-se então ao entendimento daquilo que eu tenho para dizer para você. Quem é que tem ocupado o trono da tua vida? E quem é que tem governado o seu trono e o seu território? Que é você. Olha que interessante isso. Nós vemos na Bíblia e nós vemos em toda a história geral da humanidade que durante todos os tempos sempre houve uma luta, uma guerra por poder. Uma guerra para ver quem pode mais. E nós vemos isso começando espiritualmente falando no céu. A Bíblia diz que o diabo tentou usurpar, tomar o trono de Deus, fez guerra e com isso a Bíblia diz que ele é atirado de cima a baixo. Nós vemos isso na história, da humanidade. Nós vemos já lá no tempo de Adão e Eva, de Caim e Abel, que quando Abel oferece algo melhor que agrada a Deus, e Deus então governa sobre a vida de Abel, Caim então se revolta com aquilo e vai e mata o seu irmão. Olha aí. Aí o tempo vai se passando, os anos vão se passando, e nós vemos na Bíblia então, toda a história bíblica, sempre houve guerra. E essa guerra acontecia por quê? Simplesmente por causa do poder. Aí veio o tempo dos reis. Então nós vamos pegar o livro de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, e nós vamos ver que são livros que falam sobre guerra. Que nós vemos ali reis derrubando reis para tomar o trono do rei que estava no poder. Nós vemos nação lutando contra outra nação, e sempre a nação de Israel sendo atingida pelos seus inimigos. Vemos ali os filisteus, vemos ali os midianitas, vemos ali os assírios, enfim, muitas e muitas nações brigando e lutando devido ao trono de Israel. Nós vemos muito isso na Bíblia Sagrada. E nós podemos aplicar isso para a nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, diz que nós somos casa de Deus. Se nós somos templo, nós somos casa, dentro de nós existe um altar. E em todo altar, e eu entendo nitidamente isso, que em todo altar existe um trono. E todo trono precisa haver um rei. E presta atenção nisso. A luta constante do ser humano é por poder. E a luta constante no mundo espiritual é pelo poder. De quem vai tomar conta da nossa vida, de quem vai reinar no nosso trono, quem vai se assentar nesse trono para reinar e quem vai governar o território.
Veja você que quando nós ligamos a televisão e nos deparamos com os noticiários lá no Oriente Médio ou em outros países também, há uma luta constante pelo território. E nós somos casa de Deus, templo de Deus. Você que está me assistindo e me ouvindo, você é casa de Deus, templo de Deus. E na tua vida há um trono. Há alguém que precisa sentar nesse trono para te governar. E há alguém que precisa governar sobre o território que é a minha vida e a tua vida. Por isso a Bíblia nos mostra, nos diz, no livro de 2 Reis, que o rei da Síria se levanta contra o rei de Israel. E quando esse rei se levanta contra o rei de Israel, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, tomado pelo poder de Deus, vai até o rei e diz assim: olha, você não pode passar por determinado lugar hoje, porque se você passar por ali, você vai ser pego. Há uma armadilha pronta para você. E a Bíblia diz então que o rei obedece. No outro dia ou na outra semana, a mesma coisa. E por várias e várias vezes isso aconteceu. O rei da Síria, então, vendo aquela situação e não entendendo, chega ao seu conhecimento, então, que que o profeta Eliseu era quem estava trabalhando para que aquilo não acontecesse. E a Bíblia diz então que ele se zanga muito, mas ele fica muito zangado mesmo com o profeta, a ponto de ele dizer: olha, descubram aonde esse profeta mora, descubram aonde esse profeta está, que eu vou até ele juntamente com o meu exército e nós vamos destruir tudo. E a Bíblia diz então que descobriram aonde estava Eliseu e o seu moço chamado Geazi. E eles então de madrugada, porque uma coisa que eu chamei muito a atenção ontem aqui na nossa igreja, é que o inimigo, ele sempre trabalha na surdina. O inimigo, ele sempre trabalha nas escondidas. Sempre trabalha no momento que você não está percebendo. A Bíblia diz isso. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, fica ao vosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Veja você, o diabo ele nunca vai tentar te derrubar pela frente. Pelo contrário, ele sempre vai ficar te cercando, ele sempre vai armar para você no momento que você está desprevenido, no momento que você não está atento, no momento que você está descuidado, porque se você estiver vigiando e sóbrio na palavra de Deus, se você estiver firme na palavra de Deus, o inimigo pode se levantar contra a tua vida, vai se levantar contra a tua casa, contra a tua família, mas a Bíblia nos garante a vitória em nome de Jesus. Então, quando eu digo para você de governo, eu estou dizendo sobre quem vai governar na vida daquele ou daquela pessoa que Deus escolheu. Nós temos um trono dentro de nós. E nós somos governados por quem? Há uma briga constante por esse território chamado homem, por esse território chamado mulher, por esse território chamado família. E é uma briga constante por quê? Porque o diabo ele quer sentar nesse trono que é o trono de Deus. E o diabo sabe que através do pecado, das falhas, dos erros, das transgressões, ele vai ocupar esse lugar, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo sujo. Então presta atenção. Tem muitas pessoas que foram escolhidas e que são escolhidas para serem trono de Deus e território do Espírito Santo. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos.
Mas os que são escolhidos, os que atendem o chamado de Deus e são escolhidos para estar com Deus, esses são templo do Espírito de Deus. Esses são trono de Deus. Então Deus assenta no meu trono. E o inimigo vai fazer de tudo para tirar ou para derrubar esse trono, porque ele sabe que se Deus reinar na tua vida, ele sabe que se Deus governar a tua vida, se Deus, o Espírito Santo, governar o território da tua vida, ele não consegue mais tocar em você. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso que a palavra diz? Então, quem está se assentando no trono da nossa vida? Tem pessoas que dizem e falam assim, olha, quem assenta no trono da minha vida é Jesus. Só que estão dividindo esse trono com mágoas, estão dividindo esse trono com ódio, estão dividindo esse trono com os vícios, estão dividindo esse trono com avareza, com orgulho, com transgressões. Um trono que não é para ser ocupado por outra coisa senão por Jesus. Porque o governo de Deus sobre nós nos torna semelhantes a Cristo. Quando Jesus governa a minha vida e através do Espírito Santo ele governa o território que é a minha vida, minha casa, minha família, os meus negócios, o meu ministério, tudo que eu tenho, quando o Senhor governa, as coisas começam a funcionar bem. Por que eu estou dizendo isso? Para ser bem breve aqui na palavra. Porque quando o rei da Síria resolve matar o profeta, ele entende da seguinte maneira: se por causa do profeta eu não consigo matar o rei de Israel, então eu vou derrubar a cabeça. Quem era a cabeça? O profeta. E quem era o profeta? A voz de Deus. E quando a voz de Deus falava, há livramento. Presta atenção numa coisa: se você está numa igreja e na sua igreja tem um pastor aí que é profeta de Deus, porque todo pastor é profeta, sacerdote e ministro na casa de Deus. E muitas vezes tem pessoas que não são abençoadas porque dão ouvidos ao que as pessoas dizem lá fora e não dão ouvidos ao que o seu pastor diz para você. A partir do momento que você se colocou debaixo das mãos de uma autoridade espiritual chamada pastor, aí na sua igreja, aí na sua cidade, seja lá onde for, esse pastor é autoridade espiritual sobre a sua vida. Se você entender que não, então você pode esperar duas coisas. Se você entender que ele não é autoridade espiritual na sua vida, a palavra que sai do altar não vai ter efeito na sua vida. Mas se você entender que o pastor é profeta, é sacerdote, para ministrar sobre a tua vida, toda a palavra que sai da boca do profeta, ela tem um efeito gigantesco sobre a sua vida. Então, a Bíblia diz então que o lugar onde o profeta estava foi cercado. Por quê? Porque o rei da Síria entendeu: eu vou derrubar o profeta, matando o profeta, o rei de Israel fica desprotegido. O rei estando desprotegido, ele morre, eu mato o rei e eu domino o povo. Essa é uma tática de guerra, não somente do homem, mas também do diabo. Veja você que para que uma casa seja desestruturada, se aquela pessoa que leva o sustento para casa ou que protege a casa é ferida, a casa fica desprotegida. Então, entenda isso. Quem está governando na tua vida? Quem se assenta no trono da tua vida? Quem governa o território que você é? Porque nós somos terra santa, a Bíblia diz. Nós somos povo escolhido, nós somos o território do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, nós somos templo de Deus. Quem tem governado a nossa vida? Quem tem governado a sua vida? Quem tem governado? Eliseu era governado por Deus. Eliseu era governado pelo Espírito de Deus.
E a Bíblia diz então que nesse dia ou nesta noite Eliseu entra na sua tenda para descansar, juntamente com o seu moço chamado Geazi. E se você ler alguns capítulos antes do capítulo que menciona essa história, você vai ver a Bíblia dizendo que de Deus Geazi não tinha nada, que até já havia recebido lepra sobre o seu corpo devido à desobediência de Deus ou a Deus. E a Bíblia diz então que Geazi, dormindo ali com o seu mestre, o seu profeta, ali, o seu professor, né? Acorda pela manhã, e quando ele acorda pela manhã, a cidade, ou melhor, a montanha aonde eles estavam, está ali cercada pelos inimigos. E a Bíblia diz que Geazi, ele se desespera, sabe por quê? Porque Geazi não havia entendido ainda, mesmo andando com um profeta, com um homem de Deus, há tanto tempo, Geazi ainda não havia entendido quem governava sobre a sua vida. E é isso que eu quero dizer para você essa noite. É isso que eu quero deixar bem claro para você nessa noite. A partir do momento que nós descobrimos e que nós entendemos quem é que governa a nossa vida, os inimigos podem se levantar contra nós. A partir do momento que nós entendemos que aquele que governa a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito e toda a nossa vida, todo o território chamado vida humana, a partir do momento que nós reconhecemos Deus como o Rei que se assenta no trono de louvor que nós temos dentro de nós, a partir desse momento, o inimigo pode fazer o que ele quiser. O inimigo pode cercar a nossa casa. Assim como estava acontecendo naquela manhã, aonde estava o profeta Eliseu e o seu moço chamado Geazi. Estava cercado, a montanha estava cercada, o monte estava cercado. Não tinha como Eliseu descer para passar, porque se descesse para fugir, ele seria pego. Mas a Bíblia diz que quando Geazi vê aqueles milhares de soldados, cavalos e carros, armas, a Bíblia diz então que Geazi se desespera e diz: ai, meu Senhor, ai, levanta, acorda, profeta, acorda, porque nós não vamos sair daqui vivos. Nós não vamos sair daqui vivos, acorda. E a Bíblia diz que o Eliseu acorda, abre os olhos, vê o moço desesperado, só que com uma diferença. Geazi não tinha o governo de Deus sobre a vida dele. Eliseu tinha. E há uma diferença muito grande, porque a Bíblia diz: e verás a diferença sobre a vida de quem serve e daquele que não serve a Deus. Há uma diferença muito grande sobre a vida daquele a quem Deus governa e sobre a vida daquele que não permite Deus governar, porque a vontade de Deus é governar sobre a nossa vida. A vontade de Deus é governar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a tua família. Essa é a vontade de Deus. Deus é soberano, Deus é rei. E todo rei deseja governar. Todo rei deseja tomar posse do trono que lhe é devido. Todo rei quer estar assentado no seu trono, e eu e você somos casa de Deus. Nós somos casa do Espírito Santo de Deus. Às vezes nos nossos cultos nós cantamos: Senhor, eu entrego nas tuas mãos um trono de louvor, governa sobre a minha vida. Amados, mas tem muitas pessoas que estão vivendo isso da boca para fora. Não é somente ter a compreensão que somos trono de Deus, mas é entender que esse trono não pode ficar vazio, porque quando a casa está vazia, Jesus diz em uma das suas parábolas que o inimigo volta. O nosso trono precisa estar ocupado, mas não ocupado pela ira, pelo rancor, pela angústia, pela mentira, pela fofoca, mas não ocupado pelas coisas do mundo, não ocupado pelas coisas do diabo, mas sim ocupado, ou melhor, mas sim governado pelo Espírito Santo de Deus.
Quem tem nos governado? Quem tem governado a minha vida e a sua vida? É Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Senhor Jesus que tem se assentado no trono da minha vida e da tua vida? Ou será que são as coisas do mundo? Amados. É muito forte isso. Quem tem governado o nosso território, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família? Quem é que tem governado os nossos filhos? Quem é que tem governado o nosso trabalho? Nós somos tronos de Deus. Eu e você somos casa de Deus. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. E todo templo tem um trono, tem um altar, e esse altar precisa ser governado pelo Espírito Santo de Deus. O território de Deus é a minha vida e a tua vida. Nós somos casa de Deus, nós somos o território, a terra de Deus. A Bíblia diz que nós somos o povo escolhido de Deus. Deus nos separou, Deus nos moldou, Deus nos tem chamado e nos escolhido para que sejamos trono de Deus. Mas esse trono precisa ser exclusivo. Precisamos ser exclusivos de Deus. Pastor, é muito difícil ser exclusivamente trono de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E nós somos comprados por um preço que não há maneira alguma de ser pago por outra coisa. Então quem tem que habitar é o dono do trono. Eliseu era trono de Deus, governado por Deus, território do Espírito Santo de Deus. Geazi não. Geazi só enxergava como todo mundo enxerga. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo homem, toda mulher, todo crente, todo cristão que é governado pelo Espírito Santo de Deus, que é governado pelo Senhor Jesus, pela palavra de Deus, não enxerga como todo mundo enxerga. Quando Geazi vê aquela muvuca de cavalos, aqueles soldados esperando eles descerem da montanha para pegar e matar e destruir, para que acabasse ali com a graça ali do rei de Israel, do profeta Eliseu. A Bíblia diz então que Eliseu levanta, acredito eu que abre ali a cortina, ali a lona da tenda, olha, vê aquele monte de soldados e Geazi fala assim, olha, vamos aqui se despedir um do outro, porque não tem mais jeito, não, vou morrer. Aí a Bíblia diz que aquele que é governado por Cristo, pelo Espírito Santo, por Deus, Eliseu, que era governado por Deus naquele momento, olha para Geazi e fala assim, aqueles que estão conosco, em número são maior do que os que estão lá embaixo. Oh, amados, nós temos que ser governados pelo Espírito de Deus para que possamos ter a visão do mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. E quando nós guerreamos contra eles, não somos nós que guerreamos. É o Espírito de Deus, são os anjos de Deus. E a Bíblia diz que o profeta ora a Deus e diz, Senhor, abre os olhos desse moço. Porque olha uma coisa que Deus me ensinou ontem, eu preguei ontem aqui na nossa igreja. Quem é governado por Deus tem autoridade. Eu quero profetizar na tua vida que Deus está te dando uma unção de autoridade. A partir do momento que Deus governar a tua vida, que Deus governar o território que é a tua vida, uma unção de autoridade é derramada sobre a tua vida em nome de Jesus.
A partir do momento que você entender que você é trono de Deus, território do Espírito Santo de Deus, há uma unção de autoridade sendo derramada sobre a tua vida. Eliseu então ora a Deus e diz: Senhor, abre os olhos desse moço. E a Bíblia diz que quando ele ora, Geazi consegue enxergar então o exército de Deus que estava sobre aquele lugar e ao redor. Olha o que a Bíblia diz: ao redor de Eliseu. Isso me chamou a atenção, sabe por quê? Porque o socorro de Deus, a provisão de Deus sempre vai vir. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que todo aquele exército celestial estava ao redor de Eliseu. Porque quem é governado por Deus, quem é governado pelo Espírito Santo de Deus, quem é governado por Jesus, aquele que se entende como trono de Deus, trono do Espírito Santo de Deus, tem sobre si a providência e a provisão de Deus. Ah, isso é muito forte, amados. E a Bíblia diz então que quando Eliseu, governado por Deus, vê tudo o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele ora a Deus, ele diz assim: Senhor, fere aquele povo, fere aquele exército de cegueira. E a Bíblia diz que eles ficaram cegos. E Eliseu e Geazi conseguem descer. Simplesmente porque havia um homem governado por Deus. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus governar a tua casa. Deixa Deus governar o teu território. Deixa Deus governar a tua família. Nesta noite que nós possamos dizer: Senhor, assenta-te no trono que há dentro de mim e governa sobre a minha vida, Senhor. Governa sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu profetizo isso sobre a tua vida, que o Senhor vai governar sobre a tua casa. Eu profetizo que o Senhor vai governar sobre a tua família. Eu profetizo que o Senhor vai governar sobre os teus negócios, sobre o teu ministério, a tua igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que está vindo de Deus para a tua vida um renovo. Eu profetizo em nome de Jesus que está vindo de Deus sobre a tua casa uma unção de restauração. Talvez você está me assistindo e você está precisando de uma cura, e eu profetizo que o Senhor, Deus poderoso, vai tocar em você em nome de Jesus, e você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado, porque Deus quer governar a tua vida. Deus quer se assentar no trono da tua alma, do teu coração. Deus quer fazer morada na tua vida, na tua casa. Deus quer mudar a história da tua família. Deus quer transformar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer mudar a tua história, mas deixa Ele se assentar no trono, deixa Ele se assentar sobre a tua casa, deixa Ele governar a tua vida, deixa Ele governar o teu território, porque se tem uma coisa que Deus nunca perdeu e nunca vai perder, é uma guerra. Nunca vai perder uma batalha, porque a Bíblia diz que Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus é soberano. Então fica com essa palavra. Que nesses meses aí que virão, esses 6 meses que faltam aí para terminar o ano de 2019, já que nós chegamos até o meio dele, Deus está falando comigo aqui. E eu tenho que compartilhar isso com você. A Bíblia diz que quando Jesus
acaba de multiplicar os 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas. Jesus então pede para que os seus discípulos entrem no barco e passem para o outro lado. Enquanto Jesus despede a multidão, e enquanto Jesus vai até o monte para orar, eles navegam, e no meio daquele lago, no meio daquele grande mar, vem uma tempestade, no meio. E a Bíblia diz que lá no meio, na madrugada, no meio do vendaval da tempestade, Jesus vai socorrer aquelas pessoas, os seus discípulos. E por que Jesus foi socorrê-los? Porque Jesus governava sobre eles, porque Jesus era mestre sobre eles. E a Bíblia diz então que lá no meio Jesus acalma a tempestade e passa com eles para o outro lado. Chegamos no meio do ano de 2019 e eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, que nós estamos no meio do ano de 2019, talvez você esteja nesse exato momento, atravessando uma tempestade, no meio do ano, uma tempestade que está tentando te afogar, afundar o teu barco, não permitindo você chegar do outro lado, mas eu profetizo em nome de Jesus que o teu socorro chega agora. O teu socorro chega agora. Deus vai socorrer você no meio. Porque quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa, porque ele governa. Jesus governa sobre o vento, Jesus governa sobre a tempestade, Jesus governa sobre a escuridão, governa sobre os problemas, porque ele é Deus e ele vai governar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que o socorro está chegando no meio. Pastor, é meio do ano. É a partir de agora, em nome de Jesus. Vou profetizar, estou sentindo unção de Deus para profetizar. Deus começa a mudar a tua história a partir do meio. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Então, em nome de Jesus, Deus começa a mudar a tua história, a história da tua família. Todas as humilhações que você passou nesses últimos meses, todas as pessoas que se levantaram contra a tua vida, tudo que o inimigo preparou de cilada para você, vai cair por terra em nome de Jesus, porque é no meio que Jesus socorreu. Foi no meio da tempestade, no meio do lago, que Jesus foi governar aquele barco, foi governar sobre a vida daqueles homens. Foi lá no meio do exército assírio, da Síria, que Deus governou sobre Eliseu, e Eliseu saiu ileso daquele lugar. É no meio. Eu quero profetizar. Nós estamos nos primeiros dias do 6º mês do ano. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Que este mês começa a transformação da tua vida. É a partir de hoje, eu creio que o Espírito Santo está falando através da minha vida, e toma isso como profecia para a tua vida. A partir de hoje, o governo de Deus começa a tomar posse de toda a tua história. E tudo que Deus governa é vitorioso. Quando Deus governa tem cura. Quando Deus governa tem milagre, quando Deus governa tem transformação, quando Deus governa tem restituição, quando Deus governa as portas se abrem, quando Deus governa os milagres acontecem, quando Deus governa as coisas de Deus se manifestam, quando Deus governa o mar se abre, quando Deus governa a terra para, quando Deus governa sai água da rocha, quando Deus governa não falta comida, quando Deus governa acontece milagre, porque Deus é fiel. Fica com essa palavra. Deixa Deus assentar no teu trono, deixa Deus te governar. Convida Deus para tomar posse daquilo que já é dele. Ou melhor, toma o teu lugar, Senhor, na minha vida, porque o altar da minha vida é o teu altar, Jesus. O fogo queimará continuamente no altar. Quem é o altar? Somos nós.
Aonde está o trono? Dentro de nós. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus vai abençoar muito. Eu libero uma palavra profética agora sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu libero esta palavra profética sobre a tua vida e sobre a minha vida. Que a partir de hoje, a partir deste momento, a partir do meio, o Senhor começa a cessar toda a tempestade, todo o vendaval, toda a palavra de derrota, toda a palavra de desânimo, toda a palavra maldita começa a cair por terra em nome de Jesus. A partir de agora, do meio, Jesus entra na nossa vida para governar. Jesus entra na tua vida para governar e para mudar a nossa história em nome de Jesus. Amém? Deixa Ele governar a tua vida. Deixa Ele governar a tua família, o teu território, e você vai ver. Guarda isso. Junho de 2019. Daqui para frente Deus começa a mudar tudo em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a todos aí que estão nos assistindo. A todos que interagiram aí com a gente aí nesta live. Lembrando você que está aqui em Pirassununga, que amanhã, terça-feira, às 19h30, nós temos aqui a nossa reunião do clamor pela família, que agora, além de ser a reunião de oração e do clamor pela família, também é o nosso culto de ensino. A nossa escola bíblica mudou agora para terça-feira à noite. Fizemos aí um bem bolado para que mais pessoas pudessem aprender da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então, fica aí a dica para você, convidamos você para vir orar pela sua família de joelhos com a gente e depois aprender um pouco da palavra de Deus, tá bom? Também continuaremos fazendo o clamor pela família normalmente, clamando pela família. Quinta-feira nós estamos aqui no nosso culto de cura e libertação, a quinta-feira do milagre imediato. E se você que está aqui em Pirassununga, ou então próximo de nós aqui na zona sul de Pirassununga, nós convidamos você para vir também. Traga as pessoas doentes, os enfermos, os endemoniados, aqueles que estão desempregados, pessoas que estão no vício, pessoas que estão com qualquer tipo de enfermidade. Venha, porque quem governa a nossa igreja é Jesus. E é Jesus quem cura. Pastor, o senhor tem poder. Não, quem tem poder é Jesus. Quem cura é Jesus. Então, você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco quinta-feira, às 19h30. E também, no sábado, nós temos agora, dia 8, um culto todo especial, ou melhor, um encontro todo especial, que é o encontro dos nossos jovens, aqui na zona sul de Pirassununga. Nós temos aqui nosso encontro de jovens, que tem sido uma bênção, nossos jovens, os nossos adolescentes, que a cada dia mais estão crescendo aí, esse grupo maravilhoso de jovens e adolescentes. E no domingo, a escola dominical a escola bíblica passou para terça, e no domingo à noite, às 18h, nós estaremos aqui celebrando a Deus o nosso louvor e a nossa adoração às 18h, aqui na rua Silvio Gravena, 1034, Jardim Brasília, zona sul de Pirassununga. Vou fazer até um merchandise aqui, uma propaganda para você se atualizar aí, situar aqui no mapa. Você chegando na zona sul de Pirassununga, próximo aqui à rotatória do carro de combate, mais conhecido como tanque de guerra, você sobe e vira as suas direitas. Na primeira, subindo aqui, virou as direitas, vai ter o Marcão Delivery, é um lanche aqui, uma lanchonete muito boa, um lanche maravilhoso. Marcão Delivery, meu amigo Marcão. Você chegou na rua do Marcão, atrás do Tonete Material para Construção, você já vira às direitas novamente, e a nossa igreja vai estar de portas abertas para receber você, a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Jardim Brasília, zona sul de Pirassununga. Você é o nosso convidado especial para estar participando conosco aqui e permitindo que Jesus
governe sobre a tua vida. Um grande abraço para todos, aqueles que nos assistiram, aqueles que vão nos assistir. Que Deus abençoe muito a tua vida em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na bênção, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fica com Deus.